Agora eu vou falar de um assunto que eu tenho certeza que os amantes das plantas vão amar. Já ouviram falar de uma nova tendência chamada de Urban Jungle? Isso mesmo, gente, Urban Jungle. O que significa isso? As plantas como protagonistas da decoração. E a gente vai entender tudo sobre esse universo a partir de agora. É isso, gente, o assunto hoje é Urban Jungle. Mas o que significa essa palavra? Literalmente, a tradução dela é justamente uma floresta em casa. Isso mesmo. Um conceito aí que está virando tendência, que é você utilizar as plantas em abundância em todos os cômodos da casa. E a gente vai entender um pouquinho melhor e falar muito mais sobre essa tendência a partir de agora com a arquiteta, a Catarine Cunha. Catarine, seja muito bem-vinda ao Mora. Muito obrigada, Sara. Catarine, é uma tendência realmente que está chegando para ficar e é esse conceito da natureza mesmo dentro de casa. Perfeito. O Urban Jungle, ele consiste em utilizar a natureza como inspiração para toda a decoração da casa. Lógico, o foco principal são as plantas. Quanto mais plantas, melhor. Mais Urban Jungle, né? mais fica semelhante ao tema mesmo, ao nome propriamente dito. Mas a pessoa também pode utilizar na decoração de várias outras formas. Por exemplo, pode colocar um papel de parede, quadros na parede, obras de arte. É livre. Tudo que remete à natureza pode ser considerado como Urban Jungle. Inclusive, aqui atrás de nós tem um painel que remete muito bem a esse conceito, Sim, né? Com certeza, ele remete bastante. A parede toda com esse jardim vertical, completamente revestido por plantas. Essas plantas aqui, elas trazem esse aconchego, remete 100% à natureza, ao tema que é o Urban Jungle. Eu costumo dizer que as plantas, elas têm o poder de transformar uma casa em lar, dá esse aconchego. Então você pode deixar a sua cozinha mais aconchegante, o seu quarto mais aconchegante, com o uso das plantas. E nessa tendência específica, ela traz o exagero, a planta ali como protagonista da decoração. Ela não é um detalhe, não. Não é um detalhe, realmente. Para você ter essa sensação do Urban Jungle, você precisa caprichar no verde. E eu tenho percebido também muito que os móveis também têm vindo também com essa tendência do verde, né? É Sim. Já uma referência também a Com tendência? certeza é uma referência, é uma tendência, mas que veio para ficar. Inclusive você veio até vestida a caráter, né? Sim, de Urban Jungle. E a gente tem, Catarine, outros exemplos para mostrar quem está em casa, né? E vamos lá, para inspirar as pessoas, né? Vamos lá. Catarina, aqui a gente tem um bom exemplo do que pode ser feito em casa e trazer essa tendência, né? Sim, com certeza. Hoje em dia, como você pode ver aqui um exemplo, os vasos estão maiores, as plantas realmente elas são protagonistas do espaço. Podem ser plantas maiores com vasos grandes, entendeu? Não é mais aquela coisa que fica no cantinho escondido, não. A planta veio para ficar em evidência no local. E mistura também, né? Sim, quanto mais misturas de texturas, de modelos de planta, para mim, na minha opinião, mais bonito fica. Uma coisa que é interessante, que eu preciso falar, é o cuidado com o tipo de planta que pode se colocar. Porque existem plantas que têm substâncias tóxicas. Então, para quem cria animais em casa, para quem tem criança pequena, tem que ter esse cuidado, tá? Só na hora de escolher quais plantas colocar e se atentar a esse detalhe. Como, por exemplo, gente, essa pata de elefante. Ela não tem nenhuma substância tóxica e ela é muito linda. E olha, quanto maior o vaso, mais ela se expande, mais bonita ela fica. Então, é a planta perfeita para colocar numa área como essa aqui, que tem uma luz indireta, tá? Ela recebe uma certa iluminação que a planta precisa, entendeu? E então ela vai crescer bastante, vai ficar muito linda no ambiente. E a gente tem outros ambientes que a gente pode estar trazendo também de inspiração e nós vamos. Vamos lá. Esse ambiente aqui, Catarine, nos remete totalmente à tendência, né? Totalmente Urban Jungle esse ambiente aqui. Ó, lembra que eu falei do tapete, ó? Olha um tapete aqui, Urban Jungle. Você pode ver que até a trama dele, ó, o material dele já é um material mais natural e ainda tem o tom do verde. Agora, Catarine, vamos falar um pouquinho com relação ao espaço.
qualquer pessoa pode ter em casa, seja num apartamento menor, uma casa que tem normalmente um espaço maior? Sim, qualquer pessoa pode ter. Inclusive, até voltando para a questão da tendência, por que foi que se tornou uma tendência? Justamente porque a gente só via plantas mais em casa, local que tinha um terreno maior, uma área maior para poder cuidar. E aí as pessoas levaram essas plantas para os apartamentos menores e fizeram essa imersão verde nos apartamentos. E aí foi por isso, então, que se tornou se tornou essa tendência que está sendo agora. Outra coisa, com relação a montar esse espaço, é importante ter uma ajuda especializada. É imprescindível ter essa ajuda, porque nem todas as plantas são adaptadas para os ambientes. Existem plantas de sol pleno, existem plantas que são meia sombra, existem plantas de sombra. Além disso, algo também que é muito importante ser considerado é o tamanho da planta para o tamanho do vaso. Porque a depender do tamanho do vaso que você compre e a planta que você coloque, talvez não fique proporcional. A planta precise de mais terra, precisa de mais espaço para poder viver. Ou o contrário, às vezes você compra um vaso muito grande para uma planta muito pequenininha. Então existe também essa proporção, porque a harmonia, ela também é fruto da proporção. Então isso, um profissional, ele vai poder lhe dar esse suporte. Catarine, muito obrigada, viu? Porque eu tenho certeza que as dicas, o que a gente disse hoje, o que a gente trouxe, né, de inspiração, vai fazer com que quem está em casa assistindo, se tinha esse desejo de ter, né, um espaço, um urban jungle em casa, agora se decidiu em fazer. Sim, espero muito que essas dicas, esse nosso bate-papo tenham influenciado vocês que estão assistindo a gente a colocar uma plantinha dentro de casa. Ok, até a próxima. Até a próxima.